Bom dia, meninos! Hoje daremos início ao módulo 7, Mundo Urbano, principais aspectos. As áreas urbanas desempenham funções de acordo com as suas atividades econômicas, de acordo com o tamanho, de acordo com vários aspectos. Essas áreas urbanas, elas podem ser de forma espontânea, são as cidades, a maioria delas inclusive, que surgiram de forma espontânea, a partir de uma atividade econômica, como a produção de café, como a produção de cana-de-açúcar, a partir de uma atividade industrial, às margens de um grande rio. Todas as cidades têm os seus chamados aspectos naturais, os chamados sítios urbanos. São os elementos naturais que estão dentro de uma área urbana. Um rio, um relevo mais plano, um relevo mais inclinado, uma área de floresta dentro de uma região urbana. Nós temos funções diferentes de acordo com cada cidade. Em Minas Gerais, por exemplo, nós temos as cidades históricas, como Mariano, Ouro Preto. São cidades que desempenham um papel histórico nacional de relevância para todo o país. Nós temos também as cidades com função religiosa, como Meca, lá na Arábia Saudita, Aparecida, no interior de São Paulo. Nós temos cidades com funções educacionais, como Viçosa, no interior de Minas, aqui na Zona da Mata. Nós temos cidades como polo industrial, como é o caso, da cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Nós temos cidades balneárias, como é o caso de Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. E assim, as cidades vão tendo uma ou muitas funções de acordo com vários aspectos. As cidades planejadas, elas são poucas. O maior exemplo no Brasil seria o caso da nossa capital federal, Brasília, que foi planejada para ser o centro político brasileiro. O plano piloto, que é a área planejada, a região planejada de Brasília, é o centro político nacional. E ao redor do plano piloto, nós temos as áreas habitadas pela população mais carente, sem muitos recursos, sem muita infraestrutura de saneamento básico, sem muita estrutura de habitação, com vários problemas sociais típicos das grandes cidades brasileiras. São as chamadas cidades satélites, que estão ao redor de Brasília. Acontece também nas regiões metropolitanas, as áreas centrais, os bairros nobres e as áreas periféricas ocupadas pelas populações carentes. Assim, nós temos, de acordo com o tamanho das cidades, a chamada hierarquia urbana e de acordo também com a importância econômica, financeira para cada país. No topo dessa hierarquia, nós temos no Brasil São Paulo e Rio de Janeiro, que são as metrópoles nacionais com importância e relevância industrial, cultural, financeira, estão no topo. Assim nós temos as metrópoles regionais logo abaixo, que são as regiões metropolitanas brasileiras, como Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Manaus, entre outras. E nós temos as chamadas capitais regionais, que são cidades de porte médio, do interior de estados, que têm uma importância regional. É o caso de Juiz de Fora, aqui para a Zona da Mata Mineira. É a cidade polo, é a principal cidade da Zona da Mata Mineira, em termos de população, em termos de importância econômica, para a Zona da Mata Mineira. E nós temos as cidades polos das micro-regiões. É o caso de Viçosa em relação às cidades que estão ao seu redor. E assim nós chegamos nessa hierarquia urbana, desde São Paulo até as cidades menores, as cidades pequenininhas do interior. Só que essas cidades, elas têm uma relação econômica, financeira entre si, sejam grandes ou pequenas. Mesmo sendo pequenas, as cidades do interior têm um papel importante. Há uma relação entre as cidades.
nós temos exportações de produtos agrícolas de áreas de municípios pequenos para municípios grandes, para o país inteiro. Nós temos concentrações econômicas em áreas médias, pequenas e, claro, nas áreas maiores. Essa relação entre as cidades se dá através da chamada rede urbana, que seria uma relação econômica, cultural, financeira entre as cidades, independente do tamanho. Nesse patamar, nós temos uma integração intensa entre as cidades, é a chamada rede urbana, e nós temos, dentro dessa rede urbana, uma hierarquia, claro, um grau de importância maior para São Paulo, Rio de Janeiro, em relação às outras cidades brasileiras, que é a chamada hierarquia urbana. Então, nós temos que estar atentos ao conceito de hierarquia urbana, que seria o grau de importância entre as cidades, no caso do Brasil, São Paulo no topo, e a rede urbana, que seria a integração entre essas áreas urbanas, grandes, médias e pequenas. No caso das cidades, elas estão sempre conectadas, estão em constantes transformações, e como nós vimos no primeiro módulo, no módulo anterior, as cidades têm um grande desafio que seria enfrentar os problemas como déficit habitacional, a falta de moradia para muitas pessoas, a falta de saneamento básico, o crescimento desordenado das cidades em função do êxodo rural que ocorreu nas últimas décadas no Brasil. Para frisar, nós temos o Brasil como um país urbano. A maioria da população brasileira está concentrada nas áreas urbanas, só que não é privilegiada com condições boas de moradia, condições boas de vida para toda a população. Ok?